Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Hoje é a nossa primeira aula. O tema de hoje é a criação. Muita paz, que a paz de Deus esteja nos nossos corações. E vamos começar hoje entregando, oferecendo a Nossa Senhora esse nosso curso, a nós todos, a cada um de nós, pedindo que Deus ilumine pelas mãos e intercessão de Nossa Senhora. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos começando hoje. E, como vocês sabem, esse vai ser um estudo bíblico com um fio condutor da história da salvação. Então, a gente vai passear na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. E o fio condutor dessa história, como vocês sabem, vai ser a história da salvação. E qual é o objetivo desse curso? Bom, eu espero que a gente atinja 3 objetivos. Primeiro, que a gente conheça. Muitos de vocês já conhecem talvez até melhor do que eu. Mas a gente vai aproveitar essa oportunidade para rever essa história, a história da salvação, passando por Adão, passando por Abraão, Moisés, José do Egito, rei Davi. A gente vai passar por muitos personagens interessantes conhecendo essa história. Então, esse é o objetivo número 1, a gente conhecer. E conhecer histórias que a gente conhece. Essas histórias que muitos de nós já conhecem, nós vamos ter a oportunidade de ler na Bíblia, né? E refletir aqui juntos e comentar e tirar dúvidas. Esse é o objetivo número 1. O objetivo número 2 é que não faz sentido a gente só conhecer. Então, a partir desse conhecimento, a busca de uma transformação, de um crescimento, uma busca de uma maior intimidade com Deus, através desse conhecimento da palavra de Deus. Né? A gente vai ter a oportunidade de olhar para a nossa história e ver a história da nossa própria salvação. Né? Comparando, vendo, se identificando com a história de cada um dos personagens bíblicos. Então, vai ser uma coisa bem gostosa, que a gente vai ter essa oportunidade de se identificar e de buscar um crescimento. E o terceiro objetivo é uma coisa muito atual. A gente vai ter a oportunidade de olhar para o que Deus nos mostra como plano de salvação dele e olhar para o mundo moderno que nós vivemos, um mundo que hoje enfrenta inúmeras crises. E a gente vai olhar para essas duas coisas, né? O plano de Deus de salvação, o mundo moderno que nós estamos vivendo, e tentar entender, né, essas duas coisas, qual seja o plano de Deus para nós nesse mundo moderno que a gente vive, certo? Então, assim, é uma coisa um pouquinho ambiciosa, mas a gente não vai caminhar com muita ambição, não. A gente vai procurar na simplicidade, muito na condução do Espírito Santo, poder fazer essa ligação e poder se questionar, né? O que é que o mundo moderno nos diz, o que é que a palavra de Deus nos diz, tá certo? Então, a gente vai visar esses 3 objetivos. E aí, para que a gente possa atingir esses objetivos, nós vamos o quê? Buscar a verdade. É isso que nós vamos fazer. É uma busca da verdade. E nessa busca da verdade, nós vamos partir de um princípio, nós vamos partir desse pressuposto de que a verdade, ela é absoluta. Não existe verdade relativa. A verdade é algo absoluto. Ela existe, ela é. Ela não é algo relativizado, né? Então, por quê? Por que a gente diz isso? Olha, não existe a minha verdade, porque se existisse a minha verdade, eu estaria admitindo que existe a sua, existe a dele, existe a dela, existem várias verdades, cada qual tem uma verdade.
Isso não é verdade, isso é o relativismo do mundo moderno. Isso não é verdade, existe a verdade. Né? O que às vezes acontece é que nós olhamos para a realidade e nós temos uma percepção. E essa percepção da gente, ela pode estar distorcida ou não. Quando nós temos uma percepção da realidade, e essa percepção corresponde à realidade, nós estamos na verdade. Quando nós temos uma percepção da realidade da realidade que não corresponde com essa realidade, ela está distorcida, então nós não estamos na verdade. Isso a gente vê todo dia acontecendo, assim, e depende da lente que a gente está colocando, né? Se a gente coloca uma lente que distorce, a gente vai olhar a realidade de uma maneira distorcida. Quem usa óculos já foi para o oculista, chega lá, o oculista coloca aquela na frente da gente, né, números e letras, e coloca lentes, várias lentes com diversos graus, para que a gente diga o que está vendo. Então, vamos supor que na realidade tem um B, a letra B lá na frente. Então, põe aquela lente distorce, eu tento entender, eu digo, é um 8. Então, para mim, aquilo é como se fosse um 8, mas na verdade não é um 8. Né? A realidade é que é um B. Na hora que ele coloca a lente correta, que eu consigo enxergar o B, aí eu estou na verdade. Né? Então, é nessa busca de entender a verdade e de deixar de lado essa ideia da minha verdade, que é tudo relativo, que isso depende da minha experiência. Não é bem assim quando a gente está falando da verdade revelada de Deus. Tá certo? Então, assim, vamos nos ater a essa verdade absoluta que é o próprio Deus. Né? Ele mesmo diz, Jesus, que é Deus, ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, eu sou a verdade. Então, a verdade, ela é uma pessoa, ela é Deus, e Deus é absoluto. Então, a verdade não pode ser relativizada, porque Jesus não é relativo, ele é. Né? Então, é essa verdade que nós vamos buscar. Então, aqui eu não vou trazer a minha opinião pessoal como fundamento, como a base de nada. Nós vamos nos basear em quê? Na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. Né? A palavra de Deus, ela escrita na Bíblia, que é a Sagrada Escritura, e a palavra de Deus que foi transmitida oralmente por 2 anos, que os ensinamentos que Jesus passou para os apóstolos, é o que nós chamamos da tradição apostólica, e tudo isso faz o depósito da fé. Então, o depósito da nossa fé é essa palavra de Deus, escrita e na tradição apostólica, certo? Baseada nisso, é que nós vamos, então, buscar a verdade, certo? Então, bom, hoje nós vamos começar, então, com nossa primeira aula sobre a criação. E uma coisa importante para a gente ter em mente, quando a gente lê a palavra de Deus, eu coloquei um pouco disso lá na introdução que vocês leram, mas eu gostaria de frisar, né, que é muito importante a gente ter em mente que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não está lendo um livro, mas é uma biblioteca. São 73 livros escritos em lugares diferentes, épocas diferentes, com distância de séculos entre um livro e outro, e foram escritos por autores diferentes. O autor, porque a Bíblia foi escrita tem o autor humano e tem o autor divino. Então, o Espírito Santo inspira esse autor humano. E esse autor humano tem uma história de vida, ele tem uma cultura, ele vive num determinado lugar, num determinado tempo, então ele traz tudo isso para aquilo que ele escreve. Né? E a gente tem que ter esse entendimento. A Bíblia também tem que ser considerada os diversos gêneros. Tem vários gêneros. Por que tem diversos gêneros literários na Bíblia? A gente tem que entender que algumas passagens podem ser tomadas de forma literal e outras a gente tem que buscar o sentido figurado. O que tem por trás daquela mensagem? Quando você lê um poema, você quer extrair a mensagem daquele poema.
Quando Jesus contava parábolas, tem uma mensagem por trás daquela parábola, né? Por outro lado, tem passagens que a gente realmente tem que tomar literalmente. Jesus morreu na cruz. Isso é uma mensagem literal que foi colocada ali. As viagens que São Paulo fez, viagens realmente literal, muita coisa é literal. Mas também tem muita coisa que não deve ser tomada de forma literal. Daí a gente tem que entender a variação dos gêneros literários, tá certo? Então, sendo assim, a gente hoje começa com os 2 primeiros capítulos do Gênesis. E os 2 primeiros capítulos do Gênesis, é interessante a gente... vamos nos aproximar desses 2 capítulos como se a gente estivesse lendo um poema, certo? Se você quiser acreditar que a Bíblia foi criada literalmente como está descrito nesses 2 capítulos, eu não tenho problema nenhum com isso, a igreja não tem problema nenhum com isso. Mas se você quiser acreditar que existem explicações científicas, que existem explicações para dizer como o universo foi criado, a Igreja Católica também não tem nenhuma dificuldade com isso. Ela aceita que você tem essa liberdade de acreditar o que você quer. Por quê? Porque o livro do Gênesis, especialmente esses 2 capítulos que nós vamos ver hoje, eles não têm o objetivo de nos passar uma verdade, de nos comunicar uma verdade de natureza científica. Não é esse o objetivo. Ele não é um livro para nos falar de ciência natural, de explicar cientificamente como o mundo foi criado. Não. Nós vamos ler buscando o sentido figurado dele, qual é a mensagem, qual é a essência que tem por trás. Agora, é uma coisa muito interessante que essa mensagem que nós vamos tentar mergulhar aqui, ela não contradiz as diversas teorias científicas que tem por aí. Absolutamente não tem nenhuma contradição. Por exemplo, não, sem querer entrar em detalhes, né? Mas a ciência fala uma das hipóteses, uma das explicações, a mais, vamos dizer, a mais aceitável hoje em dia, é que um minúsculo ponto denso de extrema energia explodiu, uma energia enorme, e começou a se expandir, um processo de expansão, e que depois de um tempo começa a se retrair, né? Essa é uma das teorias. E que a partir dessa grande explosão, uma explosão extremamente maior do que tudo que a gente pode imaginar, de bomba atômica, bomba nuclear, esse pequeno ponto minúsculo, ínfimo, mas cheio de energia, ele explodiu, e a partir daí o universo inteiro começou a ser criado. Muito bem, não tem problema nenhum se você quiser acreditar nisso, porque você pode se perguntar, sim, mas quem foi que criou esse ponto? Tudo tem uma causa. Qual é a causa desse ponto? É Deus. Então a gente chega até Deus, Criador do universo, Criador de todas as coisas. Como Ele criou? Como Ele criou? Não é o objetivo da gente, não é o objetivo da Bíblia. Tá certo? Mas está bem, se você quiser acreditar no Big Bang, tá, né? Não tem problema. Se você quiser acreditar que Deus pegou o barro e modelou Adão e Eva, tudo bem. Mas se você está bem, se você quiser ficar com o sentido literal, não tem problema. Para nós, isso não é o essencial aqui, não é esse, não é discutir isso, tá certo? Se você quiser acreditar, porém, numa explicação que havia uma comunidade eu não vou chamar ser humano, porque ele ainda não tinha o espírito, a alma soprada por Deus. Vamos chamar uma comunidade de primatas, e eu não estou dizendo que o homem vem do macaco, né? Mas de primatas, e que em um determinado momento, Deus escolheu um deles, e nele ele soprou. E quando soprou, ele deu a alma. E ele passou a ser esse ser humano, a imagem e semelhança de Deus, com alma, né? O corpo, alma e espírito. E esse então é o primeiro homem.
que ele olhou para toda a comunidade, olhou para aquele povo todo que tinha ao redor dele e não encontrou ninguém que ele pudesse compartilhar aquela experiência que ele estava tendo, né? Que a capacidade de transcender, que ele acabou de receber de Deus. E aí Deus dá a ele, a primeira mulher também, sopra numa mulher esse mesmo dom e eles formam o primeiro casal. Então, tendo ou não tendo uma evolução, nós acreditamos, a Igreja Católica acredita que houve sim um primeiro homem e uma primeira mulher. Seja como foi, essa é a verdade que nós acreditamos. Deus criou um homem e uma mulher. Bom, então isso não há contradição, Deus criou todas as coisas. Mas então, se não é para a gente conversar de ciência, se não é para a gente então aprofundar como é que foi mesmo cientificamente falando que o universo foi criado, se esse não é o objetivo, qual é então o nosso objetivo? O nosso objetivo, então, é buscar nessa narrativa, que é uma narrativa poética, né, da Bíblia, da criação, nesses 2 primeiros capítulos, é uma belíssima poesia. Ele tem vocês vão ler, vocês vão ler esses dias e vocês vão ver como é bonito. Ele tem uma cadência, né? O primeiro dia, o segundo dia, é mesmo ele foi escrito mesmo como um poema, tá certo? Não um poema moderno, mas um poema muito bonito, usando muita linguagem figurada, muito bonito, né? E aí nesse, vamos dizer, nesse poema, vamos chamar assim de poema, a pergunta qual é a verdade que Deus nos revela nesses 2 capítulos? Qual é a essência da verdade? Qual é a essência da mensagem que Deus passa para nós nesses 2 capítulos? E se a gente ler com cuidado, se debruçar e estudar, a gente vai ver que nessas 2 passagens, dos 2 primeiros capítulos, nós podemos encontrar aí respostas para 3 perguntas. Quem é Deus? Quem é o homem? E como é esse relacionamento entre homem e Deus? Isso é que é o essencial da mensagem do Gênesis, do início do Gênesis. Essa é que é a grande mensagem. Quem é Deus? Quem é o homem? E como é? Que tipo de relacionamento é esse do plano de Deus para que nós tenhamos com ele? Certo? Então vamos lá. Primeiro, quem é Deus? Quando a gente lê os 2 primeiros capítulos, a gente vai descobrir algumas coisas interessantes sobre Deus. Uma é que Deus é um, ele é o Criador. Esse Deus um, ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Como foi? Ele é o Criador. Porque toda causa, toda reação tem uma causa. Se a gente for a causa da causa da causa, a gente vai chegar a um lugar que somente Deus pode estar. Certo? Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Esse Deus não é um Deus, vamos dizer, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que se relaciona conosco. Então, ele não é um Deus panteísta, ele não é um Deus que se identifica com a criatura, ele não é um Deus que está em todas as coisas de uma maneira panteísta. Não, ele está nas coisas porque ele sustenta todas as coisas, mas ele é uma pessoa, né? O Deus Criador é uma pessoa. E o mundo, então, ele não é o resultado do acaso, ele é o resultado de um plano. Deus quis, Deus planejou, Deus quis fazer Deus quis criar o universo, todas as coisas, Deus quis criar nós como homem. Então, e Deus, é interessante, porque outra coisa que o primeiro capítulo revela para nós é que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do espaço. Quando ele vê o primeiro dia, Deus separa a luz da escuridão. Ora, o sol ainda não tinha sido criado, nem a lua, nem as estrelas. Vão ser criados no 4º dia. Mas no primeiro dia, já está mostrando o quê? Deus está começando a história. Deus está começando o tempo.
porque essa alternância, né, da escuridão e da luz, isso faz o tempo. Então, antes não havia tempo, antes era, como diz a palavra de Deus, era tudo disforme, era o caos, não tinha nada, né? Do nada, Deus então começou sua criação, e a primeira coisa que ele fez foi o tempo, ele iniciou a história, ele iniciou o tempo, tá? E a segunda coisa que ele faz, ele cria o espaço. Deus começa então a separar, né, a terra do céu, as águas de cima das águas de baixo, e ele vai ordenando e vai separando as coisas. Depois ele vai criando os astros, as estrelas, que são exatamente aquilo que vai controlar o que foi criado no primeiro dia. No quarto dia ele cria os astros, que vão controlar o que ele criou no primeiro dia, que é o tempo, né? E depois ele vai criando, ordenando, separando a água da terra, que é isso que vai delimitar o espaço que ele criou no segundo dia. E depois ele cria a vida. A partir no terceiro dia, ele cria a vegetação, né? Começa com a relva, e aí ele vai criando tudo que cobre a terra, todos os vegetais. Finalmente, ele vai criar os animais e vai criar o homem para dominar toda a criação, né? Então, é um Deus, a gente, quando lê isso, a gente vê que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de harmonia, é um Deus que não é um Deus de caos, é um Deus que ordena as coisas. Então, quando dentro de nós existe caos, existe confusão, existe desordem, quando na nossa família está tudo desordenado, sem harmonia, a gente pode se questionar, puxa, como é que Deus poderia organizar tudo isso? Porque nosso Deus é um Deus de ordem. Ele separou as coisas, ele ordenou, ele, com muito cuidado, ele foi criando um ambiente para receber o homem, né? O nosso Deus é um Deus de beleza. A beleza é algo que vem de Deus. Tudo que Deus criou, a gente vai vendo, é belo, é bonito. E Deus, à medida que Deus ia criando, ele ia dizendo, isso é muito bom. Primeiro dia, isso é muito bom. Segundo dia, isso é muito bom. Na cadência do poema, Deus vai dizendo, isso é muito bom. Então, tudo que Deus criou é bom. O nosso Deus é um Deus de beleza, é um Deus de bondade, né? Ele criou todas as coisas. Então, ele finalmente cria o homem, a obra-prima da criação, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre o homem daqui a pouco, né? E no último dia, no sábado, é um dia de repouso. Deus repousa. E o que é que isso significa? É um dia consagrado a Deus. É um convite para nós termos tempo para Deus. Então, na verdade, a grande mensagem é assim, você vai trabalhar, você vai dominar a criação, você vai tomar conta de tudo, mas não deixe de ter um tempo para Deus. Então, o sábado é o dia consagrado, é o dia que pertence a Deus, é o dia onde Deus e o homem celebram a sua aliança, né? Então, Deus, agora veja só, às vezes algumas pessoas interpretam, quando chegou no sétimo dia, Deus descansou, fez as malas e se aposentou, e disse para o homem, se vira. Isso não é verdade, porque Deus nos sustenta, né, constantemente. Eu esqueci agora quem foi que disse que se Deus não cochila, né? Deus não cochila, mas se fosse possível que Deus cochilasse, se ele cochilasse por um milésimo de segundo, o mundo desapareceria. Puf! O universo inteiro deixaria de ser. Porque Deus nos sustenta constantemente. Ele nos entregou a criação para que nós tomássemos conta, mas a criação continua sendo de Deus. Tudo continua sendo de Deus. Nós somos apenas os cuidadores. Tudo é dele e ele sustenta. Se Deus deixasse de pensar em mim, um segundo que seja, eu deixaria de ser, né? Ele tem contado todos os fios do meu cabelo, ele sabe de tudo, ele me sustenta em todas as coisas.
tá certo? Então, não vamos entender que Deus se aposentou. Ele entregou ao homem o cuidado da criação, porque ele quer que o homem participe com ele desse cuidado. Mas é ele quem nos sustenta. Aí nós podemos nos perguntar assim, ok, Deus é o Criador e ele criou todas as coisas, né? Mas por quê? Qual foi a motivação de Deus? Por que teria Deus feito isso? Por que ele se deu a esse trabalho? Aí a gente, para encontrar essa resposta, a gente vai lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 8, que diz assim, Deus é amor. O amor, minha gente, aqui não é, agora sou eu falando, o amor é a base de toda a obra de Deus, porque Deus é amor, ele criou, por isso eu digo, Deus não é uma coisa na natureza panteísta, assim, uma energia, uma luz, não, Deus é uma pessoa que ama, porque ele é amor. Então ele criou, tudo que ele criou por amor, porque ele nos ama, ele entregou toda essa beleza para nós. Né? Outra coisa que nós encontramos na Bíblia a respeito de Deus, nós já vimos, Deus é criador, Deus é amor. Outra coisa que Deus é trindade, Deus é uma comunidade. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. O autor sagrado, quando ele escreveu Gênesis, ele não tinha a concepção cristã que nós temos hoje. Cristo ainda não tinha se feito homem, né? Então não existia no autor sagrado essa noção. Quando ele escreveu Gênesis, ele escreveu com ainda na concepção de um Deus, só Deus, né? Não uma trindade. Mas o Espírito Santo foi quem inspirou. E quando a gente lê nas entrelinhas, isso nos chama a atenção que lá, desde o primeiro capítulo, nós podemos já ver a trindade, de uma forma velada. Mas nós já podemos ver a trindade. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o verbo de Deus. E o que significa verbo? Verbo é a palavra. Então, se Jesus Cristo é o verbo, de São João, né? E o verbo se fez homem e habitou entre nós. É Jesus. Ele é a palavra. Ele é o verbo. E como foi que foi feita a criação? Como é que a palavra, como é que o primeiro capítulo diz? Deus disse. Esse Deus disse é a palavra ali. Então é Deus Pai e Deus Filho. Porque Deus disse, o dizer é a palavra atuando. E quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ali a gente pode já assim, ver uma alusão ao Espírito Santo. Então, fazendo uma leitura cristã do primeiro capítulo de Gênesis, a gente pode concluir também que Deus é trindade, é uma comunidade de amor. Né? Então, baseado nisso, que Deus é criador, que Deus é amor e que Deus é uma trindade, eu convido vocês, a próxima vez que vocês tiverem uma oportunidade para rezar o credo, seja na missa, seja na introdução do terço, vocês rezem pensando, creio em Deus Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele é Pai. Por que Deus é Pai? Porque esse relacionamento que ele tem conosco é um relacionamento de amor, é um relacionamento afetivo de amor. É um relacionamento como um pai e um filho têm, como duas pessoas que se relacionam com amor, com afeto. É assim que Deus nos olha. Foi nessa motivação que Deus nos criou. E é isso que ele espera de nós, amor em retorno. Né? Então, ele se coloca como pai. E foi assim que Jesus nos ensinou a nos aproximar de Deus, chamando a ele de pai. Por isso que, quando nós rezamos, creio em Deus Pai, nós estamos falando a verdade tal qual revelada por Deus. Que ninguém
tire isso de nós jamais, tá certo? É a verdade de que Deus é Pai Criador, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E o que quer dizer todas as coisas visíveis e invisíveis? As coisas visíveis são esses seres materiais que nós conhecemos, né? E que não conhecemos também, mas que a gente imagina, né? Os planetas, as estrelas e tudo mais, no fundo do mar, todas as coisas materiais que Deus criou, inclusive o seu mundo. As coisas invisíveis é o mundo espiritual, os anjos que Deus criou, né? E vamos falar daqui a pouco mais sobre isso, como é o homem. Então, Deus nos revela, vamos rever. Deus nos revela quem é Deus, quem é o homem e como é esse relacionamento do homem com Deus. Nós vimos que quem é Deus, a palavra de Deus aqui em Gênesis nos fala que Deus é criador, que Deus é amor, né? Que Ele nos ama imensamente e que Ele criou todas as coisas por amor e que Ele é comunidade, uma comunidade de amor, né? Criador é amor e é uma comunidade. Ele é uma pessoa, né? 3 pessoas numa comunidade de amor, esse Deus, tá certo? Então, quando a gente se pergunta quem é o homem, quem é o ser humano? Então, meninas, toda vida que eu falar homem, eu estou me referindo ao ser humano, certo? Eu não preciso dizer toda vez que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem no sentido de humanidade, de ser humano, tá bom? Então, nós, seres humanos, nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus, criados com essa missão de responsabilidade pela criação que Deus nos deu. Somos responsáveis, né? Então, tudo isso que Deus criou é responsabilidade nossa de manter, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. A palavra de Deus também nos diz que nós somos pó e carne, fomos tirados do pó, né? O que quer dizer isso? Qual é a mensagem por trás disso, né? É a mensagem que nós devemos ter humildade diante de Deus, porque só Deus é Deus. Nós somos criatura. Deus nos fez, e isso deve colocar em nós uma humildade diante de Deus, que é o Todo-Poderoso, certo? Nós não somos nada sem o alento de Deus. Nós somos obra de Deus, sustentados por Deus, e sem Deus não somos absolutamente nada. Nós temos sim, porque Deus colocou em nós, um desejo de eternidade, um desejo de infinito, mas nós somos finitos, nós somos pó. Sem Deus, nós não somos nada, certo? Então, o pó nos lembra isso, nos humilha diante de Deus e nos coloca no nosso lugar como criaturas. Porque o mundo moderno hoje quer nos fazer entender que nós somos deuses, nós podemos fazer o que quiser com a nossa vida, podemos determinar o que quiser, mas isso é orgulho. Na verdade, nós não somos nada sem Deus, somos criaturas. Senhores da criação, verdade, mas somos criaturas, né? Somos limitados, apesar de termos sede do infinito. Outra coisa que a Bíblia nos fala que nós somos um ser vivente. Nós recebemos de Deus o dom da vida. Esse é o maior dom que Deus poderia ter nos dado, que é o dom da vida. Então, respeitar a vida é um sinal de respeito ao próprio Deus. Deus é o Senhor da vida e Ele é o Senhor da vida, e só Ele é o Senhor da vida. Nós não somos, né? A nós cabe respeitar e dar gratidão a Deus pela vida. Outra coisa que a Bíblia fala que nós somos indivíduos, nós somos singulares. Apesar de nós formarmos uma grande comunidade, toda a humanidade, nós somos únicos. E Deus, que é amor, se relaciona de maneira singular, única, pessoal, com cada um de nós, né? Nós somos iguais diante de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos indivíduos. Nós temos uma individualidade
Não existe nenhum ser humano igual ao outro, né? Temos essa individualidade, e nessa individualidade nós somos amados por Deus como nós somos, pessoalmente. Tá? Então, agora a pergunta, por quê? Por que que o homem é especial na criação? O que que faz do homem essa obra-prima, esse ser especial? Ora, Deus criou o mundo visível e o mundo invisível. O mundo visível é todo mundo, toda a matéria, todos os seres compostos de matéria, né? Toda a matéria. E os seres invisíveis são os anjos. Né? São puros. Deus criou uma multidão de anjos. Eles são puro espírito. O que faz do homem especial é que de todas as criaturas materiais que Deus criou, Deus resolveu fazer do homem imagem e semelhança dele, no sentido que nós somos matéria, mas nós temos também espírito. Nós somos um composto de matéria e espírito. Isso nos coloca numa posição singular na criação. Se por um lado nós somos matéria, e com isso nós, como os animais, nós adoecemos, nós morremos, nós sentimos fome, nós sentimos sede, a nossa vida tem um limite, né? Quando morremos e voltamos ao pó, nós compartilhamos isso com toda a criação, todos os seres viventes da criação. Por outro lado, nós temos também espírito, e com isso nós podemos, porque nós temos espírito, porque Deus nos dotou dessa capacidade, desse dom magnífico, esse dom que é soprado no momento da concepção de cada ser humano, no momento que as duas células do pai e da mãe se unem, naquele preciso momento, Deus sopra, e ali já é um ser humano com um corpo, alma e espírito. Porque nós temos isso, nós somos dotados de espírito, nós podemos transcender, refletir sobre Deus, refletir sobre quem nós somos, e poder, pelo nosso espírito, nós acreditamos na vida eterna. Deus vai ressuscitar esse nosso corpo de uma outra maneira gloriosa, mas o nosso espírito vai estar para toda a eternidade. Né? Nós morremos, o nosso espírito não morre, e ele temporariamente se separa do nosso corpo material, e nós aguardamos em Deus a ressurreição da carne, quando nós vamos receber um novo corpo, né, unido ao nosso espírito. Então, isso é algo singular. Nenhuma outra criatura, Deus criou o universo inteiro, nenhuma outra criatura pode experimentar isso. Os anjos são magníficos, são seres superiores, mas eles não podem apreciar, eles não podem apreciar o sabor de uma manga. Eles não podem, porque eles podem imaginar, talvez, mas eles não podem apreciar o sabor de uma manga. Eles não podem ter o prazer que der um homem e uma mulher que se apaixonam um pelo outro. Eles não podem experimentar isso. Então, nós somos dotados de coisas muito singulares. Isso faz de nós uma criação muito especial. Por isso que nós somos a obra-prima de Deus. Né? Porque ele nos dotou dessa maneira muito especial e nos criou pensando em nós como sua imagem e semelhança. Então, quem é o homem? Nós podemos imaginar, nós podemos, então, estabelecer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Além de sermos a obra-prima, senhores da criação, pó, nós podemos dizer também, nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem, não somos Deus, somos um reflexo. Somos semelhantes, mas não somos Deus, somos semelhantes, nós refletimos Deus em nós. Nós podemos nos conectar com Deus através do nosso espírito, nós podemos transcender a nossa matéria e nos comunicar com o Deus infinito, com o Deus absoluto. Isso nós podemos, mas não somos Deus, certo? Mas somos imagem e semelhança de Deus. Agora a pergunta é, se nós somos imagem e semelhança de Deus,
Vamos então voltar ao que eu acabei de dizer anteriormente sobre quem é Deus, porque se a gente vai olhar, se eu sou imagem e semelhança de Deus, para que eu possa me autoconhecer, eu tenho então que conhecer aquilo que eu sou imagem, aquilo de quem eu sou imagem, quem é Deus, né? Então, aí vem Deus que é comunidade, que me chama a ser comunidade também, Deus que é amor, que me chama a ser amor também. A primeira comunidade que Deus criou foi o homem e a mulher, né, que tiveram o primeiro matrimônio, Adão e a Eva. Né? Deus sendo comunidade nos criou como imagem e semelhança de Deus, a vivermos também em comunidade e em amor, assim como Ele. Então, a palavra de Deus, e também no catecismo, ela é muito clara, né, a respeito dessa realidade que Deus nos criou, homem e mulher. E quando Deus foi criando cada dia em que Deus ia criando, né, os animais, a vegetação, os animais, as estrelas e tal, ele ia dizendo, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, muito bom. Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Então, nós somos bons, fomos criados na bondade de Deus, bem feitos. Deus não erra, tá certo? Deus não comete erros. Quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, muito bom. E ficou satisfeito com aquilo que ele criou. Então, Deus não comete erros. Né? Deus criou o homem e a mulher. Foi assim que ele fez a criação do seu mundo. Tá certo? Não vamos nunca esquecer disso. Porque o mundo moderno quer nos ensinar outra coisa. E nós temos que nos agarrar na verdade de Deus. Tá certo? As coisas... fazer um parêntese aqui, a gente refletir um pouco sobre o mundo moderno que a gente hoje a gente está vendo tanta coisa acontecendo nesse mundo e a gente tem que se questionar aonde está a verdade, aonde é que está a vontade de Deus, o plano de Deus, o que é que Deus tem a nos dizer com tanta coisa acontecendo ao nosso redor, né? Hoje onde nós vivemos. No catecismo, a palavra de Deus, a Igreja Católica, elas são muito claras no sentido de que existe o homem e existe a mulher. E existem pessoas que têm tendências homossexuais, certo? E nós aprendemos na Igreja Católica a amar, a acolher e a respeitar essas pessoas com todo o nosso coração, com todo respeito, ter compaixão, nós não devemos acusar, julgar, perseguir essas pessoas, acolher com amor. Mas, ao mesmo tempo que nós somos chamados a acolher com todo o amor do nosso coração, nós também somos chamados a entender que não foi para isso que Deus nos criou, e que isso é uma distorção do plano de Deus. Daí que entre aceitar, ter amor, ter compaixão e ter respeito por pessoas que têm tendências homossexuais, a coisa vai indo e vai chegando ao ponto que vai cada vez ficando próximo de um limite, até que cruza um limite, e você, ao invés de simplesmente amar e acolher essas pessoas, você você tem que celebrar o pecado delas. Então, você começa a ser exigido de você celebrar o pecado que elas estão vivendo, e a coisa, às vezes, vai além, as pessoas quererem mudar de sexo, e a coisa vai chegando num limite tal que, se você pensar diferente e se pronunciar de forma diferente, você é perseguido e taxado como pessoa com discurso de ódio. Né? Então, aqui, eu não vou colocar a minha opinião, não. Vou me ater aqui. Talvez eu tenha colocado um pouco da minha opinião, talvez tenha falado um pouco além do que tem na Bíblia, né? Mas a Bíblia é muito clara. Deus criou o homem e a mulher e disse que foi muito bom.
Eu acho que isso é mais do que suficiente para a gente entender o que é que Deus está querendo nos dizer, né? Então, a gente tem que entender muitas coisas que hoje nós vivemos nesse mundo moderno, que desenvolver o senso crítico, bom senso e senso crítico, para a gente entender as coisas e pensar o que Deus diz disso, o que Deus pensa disso. Nós somos os senhores da criação, somos chamados a defender as florestas, os rios, nossos recursos naturais. Meu Deus, que coisa linda a gente poder cuidar do ambiente, mas a gente tem que ter um bom senso de entender quando nós cruzamos o limite disso e nós deixamos de ser os senhores cuidadores da criação e começamos a colocar a criação acima do ser humano. E isso já não é mais, né? Não foi para isso que Deus nos fez senhores da criação, né? A gente deverá começar a se questionar quando a gente vê que o respeito e o cuidado pela vida humana perdeu tanto valor, enquanto que o cuidado pelos animais ou pelas florestas, que eu não sou contra, né, absolutamente, eu acho que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que colocar isso em perspectiva diante do valor que se dá ao ser humano e saber identificar onde há a hipocrisia, onde há o engano, né? O valor do ser humano como obra-prima, que é a imagem e semelhança de Deus, vale infinitamente mais do que os outros seres criados. Não que a gente não deva cuidar e respeitar, mas a gente tem que ter, então, essa verdade, senão Deus não teria colocado as coisas dessa maneira, né? Então, eu prometi não passar muito, disse que ia ser 1 hora mais ou menos. Então, o homem é criado a ser comunidade, essa comunidade de amor, o homem e a mulher, o casal como Deus criou. O homem também é chamado, por ser imagem e semelhança de Deus, a ser co-criador, né? Responsável pela criação, já falamos disso aqui um pouco. Somos chamados a vivenciar o amor, né? Na doação de si. Então, em Deuteronômio, nós vamos ver que Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5, nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Foi para isso que nós fomos criados, né? Então, se nós perguntarmos, então, para que Deus criou o homem e a mulher? Por que Deus criou o ser humano? Para amar a Deus, para ter um relacionamento de amor com Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Reconhecer humildemente, humilhados diante da grandeza de Deus, reconhecer o Deus Criador e amá-lo de todo o nosso coração. Então, a nossa felicidade, a nossa alegria está em Deus. Nós nos sentimos completos quando nós buscamos a vontade de Deus e praticamos a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Agora, o que é que a palavra de Deus nos diz sobre o relacionamento entre Deus e o homem? Bom, Deus viu que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom e que nós fomos criados para a felicidade. Que felicidade é essa? Qual é essa felicidade? É ter muito dinheiro? É ganhar na loteria? Não. A felicidade que Deus quer nos dar, ela vai muito além. Essa grande felicidade que Deus quer nos dar, maior do que todas as cruzes, sacrifícios, dores, enfermidades, maior do que tudo, além de tudo isso, é a felicidade, o presente, o dom de participar da vida divina. Então, nós estamos aqui nessa vida, mas nós fomos chamados a algo mais. Nós fomos chamados a participar da vida divina. Então, Deus colocou Adão e Eva no paraíso, e aquilo ali era temporário. Deus deu a Adão e Eva um tempinho, e dali Deus iria realizar o plano de levar Adão e Eva a viver uma vida dentro da Trindade. Você já pensou o que é isso? A gente entrar dentro da Trindade. Vou antecipar algo da próxima aula.
Coloquem isso na sua mente. Quando Deus criou os anjos, né, um deles se revoltou e carregou muitos outros com ele. Né? E esse anjo de luz, Lúcifer, e com todos os seus seguidores, uma coisa que ele faz, ele não é criador, ele não cria, ele não tem o poder de criar, porque ele é apenas uma criatura. Mas ele macaqueia, ele imita as coisas de Deus. O que é que ele faz? Ele pega uma verdade, um pedacinho de verdade, porque ele não pode criar nada, ele tem sempre que usar alguma coisa feita por Deus. Ele pega uma verdade, pega só um pedacinho, então ele começa a distorcer. E ele vai colocando nos olhos da gente aquelas lentes que o oculista coloca, que vê tudo distorcido. Aí ele vai devagarzinho, a partir de uma verdade, ele vai no engodo, vai distorcendo, e daqui a pouco nós estamos lá bem longe dessa pequena verdade que ele tomou, acreditando numa completa mentira. Né? Então, quando Satanás chega para Eva, a gente vai ver isso na próxima aula, mas bem, diz, sereis como deuses, é porque ele sabia que Deus queria nos levar a viver dentro da Trindade. Não é que nós vamos ser deuses, mas Deus queria nos fazer viver dentro da Trindade divina. Né? E a palavra, né, em teologia, a palavra que a gente usa é deificar. Deus tinha o plano de deificar o homem e a mulher, para que nós pudéssemos viver dentro da Trindade, dentro dessa comunidade de amor de Deus. Que isso é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa, esse é o plano de Deus. Aí Satanás vem e diz, sereis como deuses, mas aí aponta para outro lugar. E como dentro do homem já existia aquele anseio de fazer a vontade de Deus, a gente se engana muitas vezes, porque a gente está buscando a verdade, mas se deixa engodar por lentes distorcidas. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como às vezes nós podemos pegar uma fração da verdade e nos enganar totalmente. Então, não vamos deixar isso acontecer, vamos buscar a verdade como um todo. Às vezes dói buscar a verdade, às vezes dói, mas é a única coisa que vai nos levar a viver o plano de Deus na nossa vida, que é mergulhar dentro da Trindade. E uma coisa boa é que esse mergulho dentro da Trindade, 100% vai ser na vida eterna, né? Depois que a gente passar dessa vida terrena. Mas ainda nessa terra é possível viver na vontade de Deus, no plano de Deus. Certo? Então, Deus tinha um plano para elevar Adão e Eva a um plano superior, né? Um plano superior de participação na vida divina. E na próxima aula, nós vamos ver o que aconteceu e como foi que Adão e Eva responderam. E vocês já sabem, mas nós vamos entrar em mais alguns detalhes. Como é que Adão e Eva responderam, como foi que eles reagiram a esse plano de Deus. E vai ser muito legal, a gente vai conversar sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Né? O que é isso? A árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida, Deus criou, botou lá no meio do paraíso. O que significa isso? Então, isso fica para nossa próxima aula. Então, eu vou encerrar a gravação agora e desejo encontrar vocês em breve no grupo, com suas dúvidas, com seus comentários. Eu acredito que durante essa aula muitas dúvidas podem estar surgindo na cabeça de vocês, né? Algumas delas eu vou saber responder, outras eu vou pesquisar para buscar resposta. E acredito que vocês também vão ter dúvidas à medida que vocês começarem a fazer o estudo bíblico. Então, hoje mesmo, se Deus quiser, terminado aqui, eu vou colocar o link dessa gravação no grupo e vou colocar também em PDF o estudo bíblico. Vocês podem, quem quiser, pode pegar o PDF e imprimir, né, para ter em papel, para quem for mais fácil, e vocês vão começar a fazer o estudo. O estudo não é extenso, não é pesado. Eu estou fazendo de forma que eu sei que todos vocês têm compromissos, têm
muitas atividades. Então, de uma maneira muito leve, muito suave, o estudo bíblico, vocês, com certeza, dentro de um período de um mês, vocês vão ter muita condição de fazer esse estudo bíblico. Ele não é pesado para ser feito em um mês, tá certo? Eu acho que vocês vão achar até leve demais. Mas, bom, enfim. Então, vocês, por favor, quando começarem a fazer o estudo, as dúvidas que surgirem, não hesitem, não hesitem. Coloque no grupo as perguntas, tá certo? E eu vou fazer agora um pedido a vocês. Quero pedir a todos vocês que, a partir de hoje, então, todas as comunicações no grupo sejam exclusivamente relacionadas a dúvidas e comentários relacionados à aula e ao estudo bíblico. Porque se a gente colocar muita coisa no grupo, a gente se perde, o grupo perde o foco e vocês podem perder mensagens importantes. Então, vamos ficar assim restritos a dúvidas e comentários diretamente relacionados à aula e ao estudo bíblico que vocês vão receber no grupo em PDF. Então, Nossa Senhora abençoe vocês. Vamos rezar agora uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude no estudo bíblico, que nos ajude a aplicar todas essas coisas na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.